nós, pelos benfeitores espirituais que aqui já compareceram, que já comparecem, né? Sempre para nos receber. E essa alegria contagiante que está no ar, ela só é possível porque irmão Carmelo não desistiu de nós. E aí puxou pela batina, pelo cordãozinho lá, o irmão Camilo falou: nós precisamos cuidar daquele povo. E já está mais do que na hora. Então, eis que nós estamos reunidos aqui hoje, em nome de Deus, em nome de Jesus, mas com a batuta ali de irmão Carmelo e de irmão Camilo, que nos orientam, direcionam os nossos passos, direcionam todo o nosso trabalho. Então, a eles também a nossa gratidão, o nosso amor, e contamos sempre com a presença e o amparo deles em tudo aquilo que a casa, como um todo, faça, em que momento for. E cada um de nós pode se sentir e pode se dizer que é uma extensão do jeito, que os nossos lares se tornam extensão do jeito, na medida em que nós nos aplicamos a ouvir a palavra que foi trazida por todos os benfeitores espirituais que nos antecederam. E hoje, nada mais importante do que pegar o Evangelho, nesse bendito capítulo 11, que vem trazer e vem rememorar, essa é a função do Espiritismo, né? Rememorar as lições do Mestre Jesus, para que ela caia e se permaneça firme nos nossos corações. Então, o capítulo de hoje é amar o próximo como a si mesmo. E também lembrando, né, que o Carlos Roberto, que estaria aqui, como foi bem lembrado ali pelo Jailson, está impedido por questões de saúde e de vida. Mas que as nossas lembranças, nossas vibrações cheguem até ele, né, num agradecimento, porque ele veio desde o começo do ano se preparando para esse momento. E a espiritualidade, ela conduz os caminhos. Nós pensamos que dirigimos a nossa vida, mas quem dirige? A espiritualidade. Então nós estamos felizes por estarmos aqui, porque a casa está em festa. E também vibrando com intensidade e alegria, saúde para o companheiro que não pôde vir aqui hoje. E eu vim também na esperança de que, ouvindo falar, tocasse, as suas palavras tocassem no meu coração e se fizesse presente para sempre na minha mente os ensinamentos que ele traz. E quem de vocês não lembram do BIP? Quem de vocês não lembram da cesta básica que ele falou? E quem não falar, se tiver um tempinho aqui no meio da nossa lição, eu trarei a lembrança para vocês. E agradecendo principalmente os dois ali, né, que aceitaram a incumbência, né, como um casal bonito, né, e resolveram criar o jeito. Graças a Deus. A respeito disso, eles vão falar mais para frente, aí a gente vai levando adiante a mensagem. Que se me deixam falar, vocês não saem daqui hoje. Mudou? Já viu? Então, esse capítulo começa com a lição do maior mandamento. Aqueles judeus daquela época não eram diferentes da gente. Eles eram pessoas capciosas, tal qual nós o somos ainda hoje. E querendo colocar uma armadilha para o mestre, vieram perguntar para ele qual era o maior mandamento. Né? E aí ele, mestre dos mestres, respondeu dessa forma: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. Eis o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo.
toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Essa resposta, Jesus sintetizou todos os mandamentos que houvera Moisés trazido e insistido com o povo hebreu para que seguisse. E ele sintetizou para nós, para que fosse mais fácil, para que nós pudéssemos seguir sem dificuldades os mandamentos do Pai. E aí, na sequência disso, ele fala assim: olha, fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, pois esta é a lei e os profetas. Mas o que é a lei e os profetas? É isso aqui, fazer para os outros aquilo que você gostaria que lhe fizessem. Agora eu faço uma pausa ali naquilo que está no Evangelho e pergunto: nós estamos fazendo isso? Quando há situações em que a gente lembra do mandamento e faz, né? Mas a maioria das vezes nós ainda não nos tocamos de que fazer aos outros aquele que gostaríamos de receber para nós é um mandamento, é uma lei. E está tudo contido ali. Quando nós passamos na rua e vemos nossos irmãos desvalidos lá caídos, muitas vezes mudamos de calçada. Porque é muita miséria, porque é muita dor. E o cheiro? Né? Nós ainda somos muito na base ainda dos instintos animalistas. Nós não progredimos muito, não. Então, a lembrança que o Evangelho nos traz hoje é para que nós reexaminemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas atitudes, porque tudo aquilo que nós queremos que seja feito para nós, nós temos que fazer primeiro para o outro. Existe um livro chamado Libertação, na psicografia de Chico e a André Luiz, mostra muito bem isso. Quem puder ler, leia, porque para se chegar a uma outra situação, foi preciso que o camarada primeiro socorresse aquele de quem ele nem gostava muito, para que ele pudesse ser ajudado depois. E muitas vezes nós não percebemos esta lógica da providência. Existe uma lógica em tudo aquilo que o Pai nos faz. Né? Então, vamos ver. Eu estou fazendo um voo panorâmico sobre o capítulo 11, que é só para mostrar os itens. Depois vocês vão lá em casa, olhem o Evangelho, leiam, estudem. É isso que nós precisamos fazer agora. E ainda um outro item que tem lá nesse capítulo, é muito propício nessa época em que nós estamos todos fazendo a declaração de imposto de renda e reclamamos a mais não poder, porque é um absurdo, porque esse governo, porque esses impostos. Ué, se não fosse desse jeito, não se chamaria imposto, por isso já tem esse nome de imposto. Lá na antiguidade, na época de Jesus, não era diferente não. Eles tinham que pagar os tributos a Roma e reclamavam. E capciosamente, querendo montar uma armadilha para o Mestre Jesus, o que eles fizeram? Escuta, que você acha que é importante pagar imposto? Nós devemos pagar imposto? A mesma pergunta que nós estamos há mais de 2000 anos fazendo os mesmos questionamentos. A lição já foi dada lá com Jesus. O que ele falou? Dê-me aqui uma moeda. Lógico, ele veio uma moeda. E ele falou: de quem é essa imagem? De Maria Antônia estava lá. Essa tem mais de 30 anos, mais de 2000 anos, está aí. E César, ela respondeu lá de imediato para o Mestre Jesus. Né? E aí ele falou assim: olha, dai a César o que é César.
E a Deus, porque é de Deus. Essa questão de Deus que nós ainda não entendemos, nós não entendemos a lógica divina. Mas ao passo, aos pouquinhos, nós vamos começar a entender, porque chegou o tempo do nosso desenvolvimento, do nosso amadurecimento. E agora, não só a inteligência, o intelecto, mas o sentimento e a moral estão no ápice das questões. E é onde nós devemos nos ater e dedicar todo o tempo e atenção nesse estudo. Por isso, as casas espíritas, as casas de oração se acham abarrotadas. Hoje o jeito está cheio porque é festa, mas em outros dias também está cheio, está bem cheio. Os outros centros também. E quando não se cuida da parte espiritual, o corpo adoece. Estive esses dias num pronto-socorro, falei assim, não vou lá porque está cheio de gente de dentro, vou no outro. Eu cheguei lá e falei, acho que teve algum acidente, tanta gente aqui, o que é isso? Aí, quando fui pegar a senha para entrar, o rapaz falou assim, senhora, para passar no clínico geral, são 4 horas de espera, tá? Tá bom, fiquei lá as 4 horas, nós vamos fazer o quê, né? Continuando, dentro lá, Kardec nos traz a lei do amor, mas ele traz através da mensagem de Fénelon. E essa mensagem também foi passada em 1881 em Bordeaux, na França. Então, eu não coloquei todo o texto, porque cada item desses que tem no Evangelho, dá para você falar mais de 2 horas, mais de 3 horas, depende do entendimento que você tem, da leitura que você faz. Então eu escolhi 2 trechinhos para colocar para a gente pensar sobre essa questão da lei do amor. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus. E por que é que nós estamos reunidos aqui? Por Jesus. E ele disse também, quando 2 de vós estiveres reunidos, eu estarei convosco. Em meu nome, eu estarei convosco. Hoje nós estamos reunidos em nome de quem? De Jesus. E nós sequer cogitamos que Jesus, com suas legiões de amparadores espirituais elevados, esteja aqui conosco. Nós não cogitamos isso. Mas isso que desconfiamos. Não é? Então, o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, pois é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Essa foi a mensagem de Lázaro, eu dividi aqui, né? Então, Lázaro já dizia que esse amor é o sentimento por excelência e é aquele que indica que nós saímos daquela base animal, atávica, né? Dos reinos e dos mundos inferiores e nos tornamos um pouquinho mais elevados à altura do progresso realizado. E basta examinar, não é preciso ninguém vir dizer para a gente, você está assim, você está assado. Nós mesmos temos um termômetro interno que sabemos exatamente em que patamar desse progresso evolutivo nós estamos situados. Não é preciso ninguém vir dizer para a gente. E aí, Fernando agora fala, o amor é de essência divina. E do primeiro até o último, todos nós, a humanidade inteira, vós possuís no fundo do coração a faísca desse fogo sagrado. Olha que beleza que ele fala. Está em nós essa essência divina. E está ali contida em nós desde o momento em que fomos criados simples e ignorantes. Amados irmãos, aproveitai essas lições. Sua prática é difícil, mas a alma retira dela um bem imensurável. Crede-me, fazei o sublime esforço que eu vos peço.
Olha o esforço que Ele nos pede, olha o sacrifício que Ele nos pede, olha a disciplina que Ele nos pede. Amai-vos, e logo vereis a terra transformada. Será que é muito difícil amarmos? A doutrina espírita, ela pede reflexão, meditação. E se por um acaso alguém entrar numa casa espírita e dizer assim, eu entrei e saí do mesmo jeito, então ela estava refratária a todos esses benfeitores espirituais que estão aqui nos abraçando, nos acolhendo e que nos acompanham o dia inteiro, até nos nossos lares e nos nossos trabalhos. Porque a doutrina espírita tem esse sagrado dom de mexer na nossa consciência. Você pode não querer aceitar, mas com certeza lá dentro de você algo se abala, algo se mexe. Nada fica igual a partir do momento em que, tendo ouvidos de ouvir, você adentra uma casa espírita e ouça, não só com esses ouvidos, mas com o coração e com a mente, as mensagens trazidas desde há 2000 anos atrás e mais recentemente, 160, 150 anos, passado por luminares que vieram a nos dizer. E por falar em luminares, não podia deixar de falar de Emmanuel, né? Você conhece todos, né, Emmanuel? Antônia está ali, a filha da próxima palestra é dela, viu? Emmanuel, né? A gente não deixa de reconhecer porque ele é o mentor do Chico, né? E trouxe aquela infinidade de livros tão esclarecedores. E ele vem trazer uma alerta. Ele, como professor, pedagogo, aquele que vem fazendo a corrigenda de todos nós que ouvimos e conseguimos chegar à sua obra, ele vem fazendo um alerta. Olha, a doutrina do mestre, ela é baseada totalmente no amor. Mas o egoísmo, diz Emmanuel, essa chaga da humanidade deve desaparecer da terra, onde retarda o progresso moral. Por que é que nós estamos patinando no mundo de provas e expiações? Ó, não quero falar nada não, mas... retarda o progresso moral. Porque a hora que... A gente sempre fala assim, né? Alguma coisa aconteça... como é que é? Pira um pouco minha farinha primeiro. Eu não sei como é que é esse leilão, mas dizendo assim, olha, quando tiver dificuldade eu vou salvar o meu primeiro, né? E o pessoal que salva-se quem puder, né? E a gente repete com ênfase. Tá rindo, né? É para parar de repetir essas coisas, gente. Isso é assim, é um sinal de alerta muito grande, porque continuamos na base da pirâmide, com os instintos animalescos. E há tantas imagens, né, de crianças tão desvalidas, subnutridas, que ganham um pedacinho de pão, ela divide o companheirinho do lado. Ela pensou naquilo que nós falamos, farinha pouco, meu pirão primeiro? Ela pensou no irmãozinho dela que estava ali, que também necessitava da comida. Tem coisas que nós repetimos, e repetimos por teimosia. Quero levantar vantagem em tudo. Essa é boa, né? Coitado do rapaz que falou isso, né? Nunca mais vai ser esquecido, né? Porque falou uma bobagem tão grande e nós, né? Aquelas vaquinhas de presépios que somos atrás. Eu quero levar vantagem em tudo. Eu quero
o telefone e tal, que saiu essa semana. Só uma fila lá na porta das casas baianas, uma outra, para comprar o tal do telefone que saiu essa semana. Gente, nós ainda não paramos para pensar exatamente o que é que nós estamos fazendo aqui no planeta Terra. Nas mensagens deixadas pelo Mestre Jesus, que hipocritamente dizemos que é o nosso mestre, é o nosso guia, é o exemplo maior. Se Jesus estivesse aqui, ele ia fazer isso? Não. Então nós estamos seguindo que guia? Reflexão, parar para pensar, colocar a mão na cabeça. Vamos ver o que Emmanuel fala, porque senão eu vou estender demais aqui. Expulsar o egoísmo da Terra, para que a Terra, possa gravitar nas escalas dos mundos. Pois é tempo da humanidade revestir o seu traje viril, e para isso é preciso primeiro expulsá-lo o quê? O egoísmo do vosso coração. Então, quando ele fala das escalas do mundo, nós estamos patinando na escala, parando ali no mundo de provas e expiações, e sempre falando assim, não, porque nós estamos passando por um processo de transição, vamos para a regeneração. Se continuarmos agindo do mesmo jeito, não iremos. Vai demorar mais. Então, cabe a cada um de nós arregaçar as próprias mangas e falar assim, eu vou fazer essa mudança em mim. Eu vou entender o que os luminares que vêm trazendo as informações para o planeta estão dizendo. E aí sim, com o coração sincero, com a mente bem clara e com um sentimento puro, adotar o Mestre Jesus como exemplo. Porque até agora, eu, na minha visão míope, né, não estou vendo isso. E há um espírito protetor dessa forma que fala assim, a fé e a caridade. Tendes razão em afirmar que a felicidade é destinada aos homens aqui na terra. Mas, se a procurais, não nos prazeres materiais e sim no bem. Nós seremos felizes, sim, se nós não quisermos só os bens materiais. Os bens materiais são necessários para a nossa sobrevivência, mas é importante estarmos juntos com aquelas pessoas que estão buscando o bem. Olha, mas eu não estou fazendo mal para ninguém. Mas você está fazendo bem? Se não estiver fazendo bem, já está fazendo mal. Então é importante que a gente faça o bem, que a gente busque o bem. Hoje, em vossa sociedade, não é preciso, para ser cristão, nem o holocausto do mártir, nem o sacrifício da vida, mas única e simplesmente o sacrifício de que o Emmanuel falou lá na frente? Do egoísmo. E vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e se a fé vos sustentar. Então é preciso que a gente seja muito firme naquilo que foi a mensagem trazida pelo Mestre Jesus, que era uma lição de amor, é uma lição de paz, é uma lição de fraternidade, de igualdade, de solidariedade, de harmonia. E a gente não vê isso aí povoando o planeta todo. E olha que nós somos só um planetinha minúsculo dentro da Via Láctea. Então, fala da caridade não a salvação. Essa é a bandeira, esse é o lema da doutrina espírita. Que nós possamos entender a mensagem do Mestre Jesus de uma forma simples, do olhar caridoso, de um olhar amoroso, e de termos cada um como nosso irmão. Cada um. Mas aquele lá está sujo. Quem mora na rua tem que estar sujo mesmo, mas é um irmão nosso. E às vezes a gente discrimina, né? A gente afasta a pessoa, né? Mas fora da caridade não há salvação.
E já dizia São Paulo, né? Se nós não trabalharmos essa caridade, nós não somos nada. Né? E eu vou encerrando por aqui, porque eu já vi gente lá fazendo assim para mim, que quer não sei o quê. Eu já vi, eu não sei, pode ser que eu estou tendo visão, de repente estampou aqui, né? E então eu queria encerrar por aqui, né? Desejando os nossos parabéns a gente por esses 29 anos, né? De trabalho ininterrupto na divulgação da literatura. E cada um de vocês pode ter certeza, vocês são a extensão do Jake. Às vezes a gente fala assim, eu vou lá no Jake, né? E pensa na casa. Tá certo, essa é a casa física. Mas o Jake não é a estrutura. O Jake é o coração de cada um de nós. O Jake é o sentimento de cada um de nós que um dia adentrou aqui com uma angústia, com uma pressão tão grande no peito e foi acolhido. Não pelos trabalhadores, porque quantos já passaram, encarnados e desencarnaram-se enquanto estavam ao trabalho nesta casa, mas pela espiritualidade que nos ampara e que direciona as nossas vidas e que coloca a mão certa, a hora certa, o afago mais preciso na hora das horas. E eu acho que eu me emociono nesse caso porque os fundadores do Jake que aqui estão sentadinhos na fileira, juntinhos ali, parecendo uns pombinhos no fio da eletricidade, né? Um dia resolveram que iriam sim se juntar e trabalhar, não para o bem de cada um individualmente, o egoísmo já estava longe dos seus corações, mas por toda essa população que é cambiável e contando com o auxílio da espiritualidade maior, que a gente também possa, nós todos possamos juntos sentir esse amor, esse carinho que os fundadores do Jake tiveram e que aceitaram a orientação espiritual. Possamos nós também, ter essa aceitação das inspirações espirituais, mesmo nasquelas mais difíceis, mesmo nasquelas mais doloridas, né? Porque nem tudo são flores enquanto caminhamos no mundo de provas e expiações. Já dizia Emmanuel, nós estamos aqui em instância de férias, estamos sim num trabalho contínuo, mas num trabalho voluntário e amoroso, que possamos receber as bênçãos dos mensageiros da espiritualidade maior e dos que guiam a casa do irmão Carmelo nesta noite e todas as vezes que aqui viemos. Graças a Deus. As palmas são para Kardec, que trouxe esse capítulo maravilhoso. E os benfeitores espirituais que nos acompanham também estão felizes, porque aqui estamos nesta noite. Tenham uma boa noite.